Querida igreja, hoje pela manhã na nossa devocional eu vou fazer uma introdução a este mês de maio e começo de junho, em que vamos estar enfatizando a família. Sempre as igrejas batistas no Brasil usam do mês de maio por conta do Dia das Mães para falarmos sobre família. É o que nós vamos fazer nesses próximos cultos. Curiosamente, e Deus sabe por quê, eu separei o Salmo 84 para falar a respeito na devocional desta manhã. E um amigo meu, aliás, um amigo muito querido, amigo de muitos anos, o pastor Onei Basílio Silveira Lopes, que durante muitos anos foi pastor aqui bem próximo da gente, na Igreja Batista em Vila Mariana. Foi pastor do pastor Manuel, que estava aqui agora ao meu lado. Ele que é de uma família, de uma linhagem, né, de pastores nobres desta denominação. Ele curiosamente colocou um texto que está circulando na internet. E eu fiz questão, eu vou fazer questão daqui a pouco de ler esse texto muito bem escrito por ele, introduzindo para todos os pastores do Brasil, uma vez agora que ele tem se dedicado a cuidar dos pastores, ele já se jubilou do ministério e está cuidando de pastores. Ele deixou uma mensagem de sugestão para todos os pastores do Brasil. Eu quero repassar a vocês, falando a respeito do mês da família, falando das nossas famílias. E eu quero começar lendo o Salmo de número 84. Mesmo assentados como os irmãos estão, com toda atenção, com toda a reverência que é peculiar do povo de Deus quando estamos mencionando a palavra de Deus, nós vamos ler o Salmo 84. Eu quero recordar ao seu coração e vou usar o tema do pastor Onei como sendo o texto desse salmo, ninho e altar. Não é? Um texto muito bem escrito e os irmãos vão conhecer esse texto daqui a pouquinho. O Salmo 84, os versículos de 1 a 12, nos diz assim. Tá bom. Então vocês prestem mais atenção, porque os meninos estão dizendo que eles não vão conseguir projetar o texto bíblico, tá? Na nova versão internacional que a gente recomendou para eles. Mas você está com a sua Bíblia aberta aí, então veja lá. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração ao Senhor dos exércitos. Escuta, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Queridos irmãos, este meu amigo, falando a respeito do mês da família, ele escreveu o seguinte a respeito da diferença de ninho e altar. Os irmãos sabem, não é? Eu vou ler o texto, por isso preciso prepará-los, não é? Os irmãos sabem que até o Salmo 70, a autoria dos Salmos é dada a Davi. Depois do Salmo 70, vários personagens entram, poetas, não é? Eles acabam entrando.
E nós temos vários salmos, Salmo de Moisés, tem vários outros salmos. Mas de 1 até 70, os salmos são de Davi. A partir desse ponto, são vários os salmistas. Por isso a linguagem vai ser usada sempre assim pelos pregadores. O salmista, porque não temos aí a ideia de quem tem escrito, a gente usa essa expressão, o salmista, não é? Então o texto do pastor Onei, de maneira bela, começa assim. O salmista estava muito, muito longe de sua cidade, Jerusalém. Estava exilado na Babilônia. Triste, ele se lembra de que os pardais e as andorinhas construíram os ninhos nos beirais dos telhados e nas copas das árvores, junto ao templo em Jerusalém. Diz o texto, concluía que aqueles pássaros eram muito mais privilegiados do que ele mesmo. Afinal, ele afirmou, junto ao teu altar até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Nesse desabafo, diz o autor do texto, o salmista usa duas figuras, a figura do ninho e a figura do altar. Duas figuras que parecem repelir-se uma à outra. O ninho é tão comum e tão pueril, o altar, bem, este é tão sagrado e tão litúrgico. Mas o ninho é o lar dos pássaros. Nele, os pássaros depositam os seus ovinhos e criam seus filhotes. E o altar era o lugar onde a glória divina aparecia sobre o propiciatório, que ficava atrás do véu ou além do véu. Em duas figuras que parecem repelir-se uma à outra, muito pelo contrário, nos ensina uma grande lição neste primeiro dia do mês de maio, mês que nós comemoramos o mês do lar, ou o mês dos nossos lares, ou dos nossos ninhos nesta linguagem. Os nossos ninhos devem estar junto do altar do Altíssimo, onde a glória de Deus se manifesta. Oportuna lição, diz o pastor Onei. E temos 3 boas razões para aprender nesse Salmo 84 e aquilo que é aqui apresentado. Primeiro, e eu queria agora repartir isso com vocês. Vocês, povo de Deus, vocês são felizes. Uma bonita expressão, não é? Tanta gente nesse tempo buscando felicidade, e a Bíblia diz que felizes são aqueles que estão junto do altar de Deus. Vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. É o que diz o verso 4, o verso 5 e o verso 12. Tá bom? Se você não tem o pastor Onei, você vai escrever para o pastor e eu vou mandar o texto para você, tá bom? O segundo ponto dele, não é? É este: vocês serão ajudados pelo Altíssimo. É o que diz o verso 6, não é verdade? Quando a gente olha o verso 6, a gente diz, é verdade, Deus é o meu socorro, Deus é aquele que está perto de mim. E em terceiro lugar, o pastor Onei escreveu, vocês serão honrados. É verdade, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede o seu favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Sim, vocês serão honrados. Como é gostoso perceber a dignidade de Deus. E ele termina a sua pequena devocional dizendo assim, mês de maio é mês do lar, é mês da família, que possamos nos lembrar dos nossos lares, mas que os nossos lares estejam bem próximos, bem perto do altar do Senhor, e que os nossos lares sejam transformados num altar, onde Deus possa abençoar pais e filhos por todos os dias e por toda a eternidade. Amém. Queridos irmãos, que doce lição para começarmos
o mês da família. Pastor Oney foi muito feliz na sua abordagem. A ideia de ninho e a ideia de altar. Querida igreja, assim tem acontecido na minha família e na sua família. Ontem mesmo meu coração, já pensando nessa devocional, meu coração se dilatou ontem, ao ver as crianças do Ministério Infantil aqui conosco, enchendo nossa igreja. E olha que nossa igreja é bem grande, viu, irmãos? Você pode colocar aquela multidão de crianças em qualquer espaço que fica pouca. Poderíamos ter o dobro, o triplo. Pena que a gente não consegue cuidar de todos como deveríamos, se pudéssemos ter o triplo delas. Mas naquele movimento daquelas crianças entrando e saindo, e tendo isso no meu coração, e saber que casou a ideia do pastor Oney com a ideia que eu tinha de compartilhar com vocês essa devocional na manhã desse dia, para inspiração do teu coração, eu muito me alegrei ao ver os seus filhotes. Me permita dizer, os seus filhotezinhos, eu não sei como se diz o diminutivo de filhote na língua de Libras. É assim? Assim, então é filhotezinhos. Acho que tem 4 filhotes, não é um só, é 4. Irmãos, foi muito gostoso ver os seus filhotes andando por aqui. Olha, foi muito gostoso ontem, naquele primeiro momento, eu estar aqui com a Marta, estar aqui com o pessoal da equipe de louvor e ver separado pelas idades as crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 anos de idade. E os de 12 anos de idade dizendo para mim, ah, pastor, esse é meu último sábado feliz. Eu digo, fica tranquilo, porque vocês já serão auxiliares do Ministério Infantil. E vocês vão estar ajudando nos próximos sábados felizes desta igreja. Porque uma geração entrega a outra geração o mesmo sentimento. Qual é? Foi muito bom ver ontem os seus filhotezinhos aqui perto do altar. Porque bem perto do altar de Deus é onde devemos criar os nossos filhotezinhos. Mesmo que de vez em quando você seja chamado no telão, para ir realmente embalar um bebê no berçário, para quem sabe socorrer um filho que de repente tenha batido a cabeça, tenha levado uma mordida no dedo de um amiguinho, tudo isso faz parte desse jogo bonito, de a gente colocar o nosso lar perto do altar. Por favor, igreja, sempre cultive na sua vida de que o seu lar depende do altar. Como diz a linguagem do salmista. Como precisamos cuidar dos nossos lares perto do altar de Deus. Irmãos, a palavra altar, ela é muito importante para nós. Porque o seu lar é um altar erguido no lugar onde você está. No condomínio onde você vive, o seu lar é um altar. Então tome muito cuidado, porque parece que essas duas linguagens, ninho e altar, elas se confundem na Bíblia. Mas são inconfundíveis no seu significado. Como eu preciso viver perto do altar de Deus e criar os meus filhotezinhos nesse altar. Eles vão amar a casa de Deus. E isto vai fazer uma diferença na sua adolescência e na sua juventude. E vai pontuar a sua vida adulta, quando eles tiverem os seus filhos. É assim que nós temos que entender. E na beleza desse texto, eu escrevi para o meu amigo e disse, parabéns, Oney. Que texto lindo. Eu até falei para ele, eu fico até aborrecido de eu não ser tão inteligente como você. Eu que queria ter essa ideia e não tive. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu já decidi trazer o meu ninho para esse altar. Eu já decidi que os meus filhos serão edificados e abençoados através do ministério desta igreja. Eu decidi sem reserva
em ensinar para os meus filhos que melhor é estar na casa de Deus do que em 1000 outros lugares. E eu sei que, a semelhança dos teus filhotes, de vez em quando eles estão com preguiça de vir à igreja. Traga-os do mesmo modo. Estão dormindo, deixa eles babar no teu ombro, mas traz para a igreja. Porque nós estamos dizendo às futuras gerações que o meu ninho, o meu lar, vai estar sempre ligado ao altar de Deus. Porque aqui é onde nós somos edificados. É aqui que nós somos abençoados. Numa época onde que as pessoas se declaram desigrejadas, que não querem mais ter vínculo com a igreja, que não querem mais participar porque há uma geração inteira decepcionada com aquilo que está sendo praticado na igreja. Eu não tiro o direito deles de pensar isto, porque até mesmo eu, com a minha idade, eu fico completamente escandalizado com aquilo que estão fazendo de um lugar sagrado que é o púlpito de Deus e a casa do Deus Altíssimo. Eu me sinto envergonhado. Mas eu não vou poder deixar de cumprir o que Deus me manda, porque algo incomum está acontecendo com o lugar santo. Eu tenho que tomar decisões para a vida. Estaremos sim falando sobre a família, o papel da mulher, do homem, o lugar dos pais, o lugar dos filhos, o lugar da igreja nisso tudo, mas querida igreja, que não possamos nos enganar. Eu preciso trazer os meus filhotes para a casa do Senhor. Você precisa fazer isto, pai. Como nós precisamos fazer isto? E mesmo fazendo isto, nada vai excluir aquilo que você faz pela sua descendência dentro do seu próprio lar. A igreja simplesmente é a mão estendida para te ajudar. Mas quem faz realmente dos seus filhos genuínos adoradores são vocês. Vocês pais, vocês avós. Como vocês fazem isto? E de maneira grandiosa. Ah, vocês avós, vocês não sabem o que é você cantar 3 palavrinhas só com os seus netos. Dizer para eles, eu vou crescer. Ah, cantar de novo com eles, mesmo que você seja desafinado, uma outra canção. É um legado de fé que nós estamos passando para as futuras gerações e abençoando a nossa descendência sobre a face da terra. Mas como foi bonito ontem, como dissemos, vocês todos sentem nos seus lugares. Não saiam dos seus lugares. E uma das crianças que estavam bem aqui na frente disse assim, pastor, falou, aqui é a igreja dos adultos? Eu disse, é aqui. Eu gosto mais da minha igrejinha. E eu disse, olha, quando eu me aposentar da igreja dos adultos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar só da igrejinha de vocês. E eu nem vou aparecer aqui também. Porque lá é muito mais gostoso. Eu gosto mais das canções que vocês cantam, mas eu também gosto do lanchinho, do pão de queijo e do danoninho. E essa menininha disse para mim assim, qual é a cor de danoninho que você gosta? Eu disse, eu não gosto do vermelhinho, eu gosto do amarelinho. Ela falou, eu também gosto mais do amarelo. E nós dois tivemos que limpar os lábios. Que gostoso. Que gostoso. Mas só o fato dos seus filhotes estarem aqui, eles colocam referência nos seus corações. E isto nós não sabemos aquilatar, mas isso tem um peso eterno na vida de todos. Porque, irmãos, quem escreveu esse texto foi empurrado para a igreja. Ele mesmo escreve nos seus textos, dizendo que quantas vezes ele não queria estar na casa de Deus,
mas por força de serem uma família de pastores e geração de pastores, todos eles iam à igreja. Mas hoje, ele agora que pode ver a sua vida crescida, os seus filhos, pode olhar para trás, olhando o espelho retrovisor, ele vai dizer: que bom que os meus pais aproximaram o nosso ninho do altar de Deus. Por favor, querida igreja, que juntos possamos amar estes valores. Eu sei que alguns dos pais vão me dizer: pastor, e quando a gente faz tudo certinho e os nossos filhos estão hoje longe de Deus? Eu digo sempre a mesma frase: não se preocupe. Foi consagrado a Deus, no altar de Deus? Foi, pastor. Foi trazido pela mão à casa do Deus Altíssimo? Foi, pastor. Fique tranquilo. Os pardais sempre voltam aos altares de Deus. Eles sabem o caminho. Eles podem andar um tempo distante do Senhor, mas um dia Deus dará realmente experiências espirituais a eles. E sabe de quem eles vão se lembrar? Do papai e da mamãe e do caminho apontado para a igreja do Deus Altíssimo. Porque um dia eu e você decidimos aproximar o nosso ninho dos altares do Deus Altíssimo. E eu quero dizer a vocês, vocês fazem bem de fazer isto. Porque criar um filho hoje, nesta cidade de São Paulo, sem ter o referencial do altar e só ter ninho, por ter ninho, é perigoso demais. Como é bom que todas as nossas crianças tenham esse referencial. É por isso que o seu pastor continua distribuindo pirulitos. Eu conquisto seus filhotes, não com ração, não com alpiste, mas com pirulitos. Hoje, eu preciso todo domingo de 600 pirulitos. Por isso o pai deu dízimo. Mas não faz muito tempo eu estava com a minha família no shopping Higienópolis. Sabe aqueles que ele é todo redondo, está cheio de andares, né? Construído também num lugar densamente populoso, só podia erguer muito. E eu estava lá na parte térrea e alguém gritou de lá de cima: pastor Wagner, tem pirulito aí? E eu não tinha. Eu olhei para cima, não vi ninguém, né? Mas que era eu, porque o Wagner que distribui pirulito sou eu mesmo. E daqui a pouco foi tão bonito ver aquele homem descendo com a sua esposa, com seus filhos. Eu não conhecia a esposa, não conhecia os filhos. E ele disse assim: pastor, no seu ministério você continua distribuindo pirulitos? Eu disse: continuo. Falou: pastor, você sabe que às vezes era aquele teu pirulito que me levava à igreja? Pastor, hoje eu sou um homem, essa é minha esposa, esses são os meus filhos, nós amamos a Deus, servimos ao Senhor na Zona Sul de São Paulo e estamos muito felizes. E hoje, quando eu fui brincar com meu filho, que ele não deveria estar perto do alpendre, perto da grade, porque era muito perigoso, quem eu vejo lá embaixo? Pastor, muito obrigado pelo pirulito. Sabe, se for necessário amar os seus filhos e dar um pirulito para eles, eu vou continuar fazendo. Porque quando a gente traz o nosso ninho para perto do altar, o que acontece inegavelmente é que a gente coloca valores espirituais que são eternos na vida dos seus filhos.
É certo que eles crescem, às vezes vão para longe, mas uma coisa nós temos certeza: nós fizemos muito bem de ter encostado o nosso ninho perto do altar de Deus. Porque até mesmo quando eles crescerem e tomarem as suas próprias decisões, eles nunca vão se afastar do caminho de Deus. Porque um dia eu e você tomamos a decisão maior da nossa existência, de criar os nossos filhotes pertinho do altar do Deus Altíssimo. E que este altar em Boas Novas possa ser sempre uma referência para a tua vida e para a tua existência, hoje e para todo sempre. E que Deus possa nos abençoar. Deixa eu colocar o seu lar nas mãos de Deus. Amado Senhor, abençoe os nossos lares. Abençoe a nossa descendência, Senhor. Pai de amor, eu te louvo, porque Tu és o Deus tanto dos ninhos, como o Deus dos altares. Tu és o Deus dos pais, dos avós. Tu és o Deus dos filhos. Tu és o grande Deus. Pai de amor, coloca no nosso coração o desejo incontido de nós estarmos sempre nos Teus altares. E que possamos, nas orações públicas feitas nesse lugar, que possamos sempre apresentar os nossos ninhos. E que os nossos ninhos estejam sempre no Teu altar. E que o Teu altar possa ser o nosso ninho. E que a Tua morada possa ser o lugar da nossa morada. Ó Deus eterno, abençoe cada família aqui representada. Abençoe também, ó Deus, os jovens adultos desta igreja, aqueles que não são casados. Abençoe as pessoas que estão sós e que eles sintam-se realmente próximos do Teu altar. E que eles também tenham a oportunidade de trazer as suas vidas para junto deste altar. E que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos. Pai de amor, muito obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelos fundadores desta igreja, que há tantos anos atrás decidiram colocar neste bairro, nesta região da cidade, uma igreja. Ó Deus de amor, eu Te agradeço porque mesmo eles colocando neste lugar uma igreja étnica, abraçando os russos, os que vieram do leste europeu, Pai de amor, hoje todos nós que não temos a mesma linhagem, o mesmo sangue, o mesmo DNA do leste europeu, nós somos abençoados pelo que eles fizeram no passado. Ó Pai de amor, eu Te agradeço por aquela expressão da ata antiga desta igreja, que os crentes que vieram morar na Vila Zelina e na vila chamada Bela, decidiram trazer a casa do Senhor para perto deles. Obrigado por esta expressão nas atas, ainda escrita em russos na história desta igreja. Obrigado, Pai, porque eles decidiram trazer o Teu altar para perto dos seus ninhos. E hoje somos beneficiados pela fé, pela visão e pelo sonho desses irmãos que já foram antes de nós. Obrigado pelas suas vidas preciosas. E hoje aqui estamos, ó Deus, trazendo os nossos ninhos, trazendo os nossos lares aqui representados para perto do Teu altar. E se o pardal e a andorinha encontrou um lugar nos beirais do santuário do Altíssimo, nas copas das árvores frondosas que faziam a circunstância, ó Deus, daquele templo, nós queremos dizer na manhã deste dia, ao celebrarmos desta ceia: Senhor,
nós também encontramos os teus altares e um lugar para criar os nossos filhos, um lugar onde fincamos raízes e veremos a bênção do Senhor sobre a nossa descendência. E Pai de amor, nós te pedimos mais uma vez, que a tua graça, a tua bênção, seja derramada sobre a vida de cada homem desta igreja, sacerdote teu, para cada uma das tuas filhas, mulheres do Altíssimo, e que esta mesma bênção estejam sendo derramadas sobre a vida da descendência deles, sobre a face da terra. Mas que as nossas crianças, que nós mesmos possamos encontrar um lugar seguro para chamarmos de altar, para chamarmos de lar. Obrigado, ó Deus, por esta manhã na tua casa e pela oportunidade de orarmos desta forma. Senhor, nós já encontramos o nosso lugar. O nosso lugar é junto do teu altar. É neste lugar que nós queremos estar. É neste lugar que nós queremos viver. E nós fazemos esta oração, ó Pai, no nome daquele que nos dá total autoridade sobre ela. É pelo nome de Jesus que assim oramos, agradecidos que somos pelos teus ninhos e pelos teus altares, ó Deus Altíssimo. E é no nome de Jesus que assim oramos, dizendo amém e amém.